vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre resiliência, tá? Resiliência é a habilidade de você conseguir se adaptar às mudanças que ocorrem o tempo todo. A gente vê agora esse período aí de coronavírus, o mundo ficando cada vez mais digital, isolamento social, e tudo isso exige de nós, seres humanos, né, uma capacidade muito grande de adaptação. E outra coisa, a habilidade de superar obstáculos. O tempo todo vão ocorrer adversidades. E essa habilidade de você contornar, de você superar os obstáculos é um requisito de resiliência, tá? Resistir também à pressão que ocorre ao seu redor em várias situações adversas também é considerado resiliência. Bem, esse programa é um programa de habilidades VUCA, né? Para quem não sabe, VUCA é que a gente vive hoje, né, num mundo muito volátil, incerto, complexo, né, e ambíguo. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, o VUCA, ele é uma série de habilidades, tá, que foram desenvolvidas, e esse programa ele vai desenvolver todas elas, tá? Então, as habilidades são soluções de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade e inovação, inteligência emocional, tomada de decisões, orientar e servir, liderança, colaboração, negociação, flexibilidade cognitiva, ok? Existe um programa, método, propósito e execução, MPE, tá? E o autoconhecimento é o primeiro módulo. E hoje nós vamos falar sobre passos para a resiliência. O que nós vamos ver hoje, tá? Nos passos para a resiliência. O que é a resiliência? Vamos destrinchar um pouquinho a resiliência, tá? Vamos ter uma estrutura de resiliência como princípio, como desenvolver a resiliência no nosso cotidiano, na nossa vida, tá? E também os passos para que você consiga ser mais resiliente, ok? Beleza? Bem, resiliência, como eu estava falando ali no começo, é ter capacidade para lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Maravilha? E é necessário, né, que para você desenvolver resiliência, que você tenha muita flexibilidade. Flexibilidade, como por exemplo a Torre Eiffel, tá? Ela é desenvolvida justamente para ter flexibilidade. Só para você ter uma ideia, toda estrutura, quando é abalada, se não tiver dilatação com o calor e flexibilidade, ela pode ruir, né? Então, sempre que a resiliência é colocada sobre um contexto, eu lembro da Torre Eiffel, né? Essa torre foi desenvolvida para durar apenas 20 anos. Imagina, ela já tem mais de 130 anos e durante o período de calor ela aumenta até 15% do seu tamanho devido à dilatação do ferro. Então isso é uma comprovação da resiliência, né? Ou você pode pegar também uma borrachinha de dinheiro, o elástico, você estica ele e quando você solta, ele volta ao tamanho original. Eu gostaria de transcender ainda esse conceito da física, de modo que a resiliência é sempre que quando a gente tem pressão, quando a gente tem uma mudança, quando a gente tem um obstáculo, ao invés de a gente voltar no mesmo patamar que estávamos antes, que a gente volte ainda melhor. É o conceito de antifragilidade. O conceito de antifragilidade é um conceito bem interessante, tá? Então a Torre Eiffel, com 324 metros de altura, consegue se adaptar às novas temperaturas. A calor, ela consegue se dilatar e você consegue aguentar pressão, resiste às mudanças ou você se adapta a elas? Essa é a pergunta, então, para a gente fazer essa reflexão. Ser resiliente é aguentar a pressão e para isso é necessário muita força mental, muita força mental.
não somente para suportar o hoje, tá? Mas mais importante de tudo isso é que a resiliência é uma coisa para você colocar em prática no seu cotidiano, Quando a gente tem uma estrutura muito bem desenvolvida, com saúde, com uma boa alimentação, com descanso, com sono, com propósito de vida, fica muito mais fácil a gente desenvolver resiliência, tá? Nós vamos até ver um pouco sobre isso. Vamos ver um pouco sobre isso também. Bem, quer saber como ser mais resiliente? É simples. Desenvolva empatia, que eu até inclusive falei ontem no vídeo sobre o princípio do amor, simpatia e também altruísmo. Se você colocar esses três princípios em prática, né? Se você colocar essas três habilidades em prática, você vai ser muito resiliente. Afinal, você compreenderá o outro de forma a desenvolver o potencial que essa pessoa tem, tá? E muito importante, não dependa da opinião dos outros, apenas ative a fonte da pessoa e deixa ela crescer, deixa ela se desenvolver no seu potencial pleno, né? É muito importante que você sempre aceite quem você é, desenvolva esse autoconhecimento, desenvolva um processo de identidade, de propósito, como eu falei anteriormente, e isso, tá? Esse autoconhecimento, essa desenvoltura faz com que você se torne uma pessoa mais resiliente. Então, escolha 3 assuntos nos quais você precisa ser mais forte. É importante que você tenha um conhecimento, que você tenha uma didática, de forma que você possa conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Então, vê lá o que você está fraco, o que você está debilitado, escolha esses assuntos e para cada um desses assuntos você vai arrumar uma tarefa para você ganhar resiliência e para desenvolver resistência. Essa é a sua tarefinha. Então anota aí para você fazer. Outra coisa legal que eu quero trazer hoje aqui para vocês é que a Associação Americana de Psicologia, ela desenvolveu 10 passos para que você, que está me assistindo aí em casa e que está aqui comigo também, consiga desenvolver resiliência, tá? Então vamos a eles. O primeiro passo para desenvolver resiliência é estreitar os laços afetivos, principalmente os laços familiares e também com o seu cônjuge, tá? E também com as pessoas do seu trabalho e tal. Procure estreitar os laços afetivos, ser mais carinhoso, ser mais gentil, ser mais cuidadoso. Assista o vídeo do princípio do amor para que você desenvolva esse primeiro passo aqui, estreitar os laços afetivos. Número 1, anota aí, vai anotando aí que são 10 passos, tá? Número 2, ajudar pessoas e saber onde buscar ajuda. Então, além de você ajudar as pessoas, né, é importante você saber aonde você deve buscar ajuda. E ao se desenvolver também outras pessoas. É o princípio da individualidade aqui, né? Eu preciso me desenvolver, eu preciso me ajudar, eu preciso crescer, eu preciso gerar sabedoria, abundância, riqueza, e aí eu posso contribuir para que as pessoas desenvolvam isso também. Ajudar as pessoas e saber onde buscar ajuda. Aonde que eu vou buscar ajuda? É num curso, é numa mentoria, num workshop, né? É num processo de coach, é num processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, é com um mentor, é com um treinador, é com um círculo de pessoas, né, que ali dentro vão contribuir com a minha causa, com o meu desenvolvimento, né? É através de network, enfim, tá? É muito importante essas reflexões. Terceiro passo, evite enfrentar crises com problemas sem solução. Não entre para a guerra sem você ter certeza de que você vai ganhar. Evite enfrentar crises como problemas sem solução. Então essa é o terceiro passo.
nós poderíamos desenvolver cada um deles, mas nós vamos dar uma aceleradinha porque são 10 passos, tá? Aceitar que mudanças fazem parte da vida. Isso o tempo todo, mudanças fazem parte da vida, elas estão sempre fazendo parte da nossa vida. Aceite isso. Você viu que eu estou emanando bastante aceitação. Esse estudo aqui, ele parte bastante do princípio da aceitação. Aceitação, quando a gente aceita, a gente consegue mudar as coisas. Quando a gente não aceita, a gente não muda. Então, o primeiro passo para qualquer mudança é a aceitação. E, principalmente, aceitar que elas fazem parte da nossa vida. Que a nossa vida está o tempo todo mudando, numa constância muito dinâmica, cada vez mais rápido, tá? Quinto passo para gerar mais resiliência: perseguir seus sonhos, perseguir seus objetivos. O tempo todo, isso tem que estar bem claro para você. Você teria que ter uma placa assim na sua parede, um quadro com uma moldura com o seu objetivo, com o seu propósito de vida, com o seu manifesto, para que todos os dias você faça algo para desenvolver os seus sonhos, os seus objetivos. Lembra que sonho, se você não transformar ele em meta, ele nunca vai se realizar. Então, uma grande habilidade de um processo de coach, de desenvolvimento pessoal, de transformação pessoal, de fazer com que a pessoa transborde na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, é você trabalhar os seus sonhos em forma de metas, você colocar prazos, você desenvolver ações, você ter um acompanhamento daquelas ações, como é que aquelas ações estão se desenvolvendo para que você possa crescer, possa se desenvolver. Então esse foi o quinto passo. Vamos ao sexto passo para ser mais resiliente, ok? Tomar decisões práticas. Quanto mais prático você for, melhor para a sua vida. O resultado advém da prática. Então você tem que pegar a sua teoria, que é desenvolvida através de leituras, através das lives que você assiste, através dos cursos que você faz, das pessoas com quem você anda. Tudo isso vai gerando ali um contexto mental, você tem que pegar isso e transformar isso em prática. Quando você faz isso, você se torna mais forte, você se torna mais resiliente. Aproveitar as oportunidades de autoconhecimento. Mas, Mike, o que é autoconhecimento? Nós vamos trabalhar o autoconhecimento. Em breve eu vou gravar um vídeo só sobre autoconhecimento. Mas o autoconhecimento é uma habilidade que, através do mindfulness, que é eu estar no momento presente, eu me observo. Observo as minhas emoções. E se eu vejo que elas não estão adequadas, eu procuro já modificá-las, para que elas fiquem positivas, para que elas emanem amor, coragem, determinação, perseverança, que elas possam desenvolver os seus valores. Meu valor, por exemplo, os meus valores, por exemplo, vão de liberdade, então eu procuro sempre desenvolver uma vibração de liberdade, desde a autenticidade, de eu expor aquilo que está dentro de mim, espremer o meu coração e passar aquela coisa original que tem dentro de mim, gerando ali uma contribuição também é um outro valor meu, para que aquilo gere uma transformação na vida das pessoas. Então, cada vez mais eu procuro desenvolver compaixão, que é querer de fato ajudar as pessoas a saírem do patamar que elas estão para um outro patamar acima, muito mais poderoso do que o anterior, e que elas nunca mais voltem para aquele processo anterior. Porque uma vez, Einstein disse, né, quando a sua mente se abre, é como um paraquedas, ela nunca mais quer fechar. E tem uma frase que, se não me engano, é do Ferreirinha. Ferreirinha trabalha com o mercado de luxo. Uma vez eu fiz uma consultoria com ele e ele falou a seguinte frase: o paladar nunca retrocede, né, dos seres humanos. Se você vai estudando a natureza humana, você vai vendo que o ser humano ele quer sempre um patamar acima, ele quer sempre melhorar de vida, ele quer trocar de casa, ele quer trocar de apartamento, ele quer trocar de carro, ele quer se vestir melhor, ele quer viajar para lugares melhores, né? Que não é uma coisa muito boa. Você deveria gerar contentamento, você não deveria ser tão ambicioso, deveria promover o contentamento como base de sua sustentação.
e desenvolver abundância, desenvolver ali prosperidade. E aí fica esse dilema, né? Querer sempre mais ou procurar gerar contentamento com aquilo que a gente tem e crescer devagarinho. É melhor você gerar contentamento e crescimento devagarinho do que querer dar o passo maior que a perna e às vezes levar um tombo muito feio, ok? Mas aqui é aproveitar as oportunidades de autoconhecimento. Tá o tempo todo me observando meus pensamentos e pensar sobre o meu pensamento, fazer reflexões sobre o que está desenvolvendo a minha mente, se ela está indo num lado que eu quero ou se ela está surtando, né? Se ela está divergindo ou se ela está dispersando da minha meta, dos meus objetivos, do meu propósito de vida. Então a importância de você ter clareza de onde você quer chegar é muito importante, porque quando você sabe exatamente aonde você quer chegar, isso vira um mantra para você e você cria um foco animal, um hiperfoco em que nada mais te dispersa. Maravilha. Vamos então para o 8º passo: ter uma visão positiva de si mesmo. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas elas têm uma visão negativa sobre elas e elas nem sabem disso, mas elas ficam atacando a si mesmas, elas são autocríticas. Então elas, por exemplo, quando a pessoa faz uma coisa errada, ela pega e fala assim: oh, que burra que eu sou, que incompetente, que besta, que tolo. Poxa, mas não faça isso nem brincando, você está se sabotando, você está criando uma crença, uma autoprofecia que tende a se realizar. Então já não basta o ambiente que a gente vive, em que as pessoas nos atacam e nos criticam, e isso acaba interferindo muito na sua psicologia, no seu mindset, porque nós somos frutos do ambiente em que vivemos, a não ser que você tenha um propósito e você esteja muito agarrado a esse propósito, então você deixa-se de se influenciar pelo meio externo e começa a cada vez se conectar mais com o seu propósito, com o seu interior, com a sua essência e acaba influenciando o meio em que você vive. Isso aconteceu, por exemplo, com o Viktor Frankl, com o Martin Luther King, que era o senhor ali da cadeia, né? José, se nós formos pegar na Bíblia, né? O cara ficou preso e ele se tornou ali o mestre de todos os carcereiros, né? Porque ele dava consultoria para os caras e deu consultoria até para o próprio rei, que fez dele ali o seu braço direito, né? Imperador, né, do Egito. Bem, ter uma visão positiva sobre si mesmo. Se você não tiver essa posição sobre si mesmo, ninguém vai ter essa posição. Então você tem que acreditar em você, no seu potencial. Isso gera autoestima, isso gera desenvolvimento, isso vai fazer você mais resiliente. Foco no amanhã. Você tem uma perspectiva para o amanhã, uma visão de futuro, onde você pode colocar isso num mural. Eu gosto muito daqueles murais que você compra em papelarias de isopor, ou você pode comprar um melhor. Eu tenho um branco ali irado e de vez em quando eu coloco ali os meus objetivos para aquilo remanescer, né? Tipo aquele filme O Segredo, sabe? O Segredo, assista O Segredo e veja só esse lance do mural dos sonhos, né? O cara colocou lá uma casa, colocou lá uma família, colocou lá o carro, ele se mudou e colocou tudo aquilo dentro de uma caixa. Aí uns 2, 3 anos depois, ele estava com o filhinho dele perguntou o que era aquela caixa, né? Ele falou assim: não, isso aí é o meu mural dos sonhos. Ah, papai, deixa eu ver e tal. Ele vai mostrar para o filho e ele fica impressionado, porque ele tira as fotos que ele tinha do mural naquela caixa, e a primeira foto é a casa exatamente em que ele está morando. Depois ele vê o carro exatamente que ele tem, e aí a família com os filhos. E ele fica abismado com aquilo, né? Parece mágica, né? Mas não é mágica, é que você criou ali um caminho mental, você fica algum tempo se condicionando, aquilo cria ali um alvo, e aí você vai criando ações inconscientes até. Você nem sabe, mas você está indo em direção àquilo. Por isso que é importante a programação. Você programar, você criar crenças do que você quer, você criar ali um condicionamento antes mesmo que venha o pensamento. Porque o pensamento ele se torna automático. Mas a raiz do pensamento,
inclusive está nesse livro aqui que eu também estou lendo, fantástico, que é Segredos da Mente Milionária, tá? Do Eker, que ele fala, por exemplo, que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Mas antes do pensamento vem a minha programação, as minhas crenças, que geralmente vieram lá da infância, né? Dos 6 aos 12, 14 anos de idade, ou algo que tenha se repetido muito, geralmente algo que tenha um fator, um impacto emocional muito forte, né? Eu vi uma cena muito chocante, aquilo me impactou muito, ou que tenha sido repetido durante vários anos. Ele dá alguns exemplos no livro, bastante impactantes ali, que eu achei bacana, para você entender, né, como que você consegue desprogramar uma crença, como que você começa a ter consciência das suas crenças e pode fazer aí um trabalho de mudança de crença que vai mudar completamente o rumo da sua vida. E o último passo de hoje, para a gente encerrar nossa meia hora de live, é você se cuidar, tá? Então, para quem não sabe, eu tenho um programa específico para cuidar bem da sua saúde. Desde os seus hábitos, onde a gente vai fazer toda uma reestruturação de hábito, e a gente estava falando aqui de hábito, de programação, onde a gente programa, a gente identifica primeiro quais são os hábitos que estão te prejudicando, e aí eu faço com você uma estruturação de substituir esses hábitos ruins que você elencou como sendo prejudiciais por novos hábitos mais saudáveis e que vão fazer você chegar lá no seu mural dos sonhos, na sua meta, no seu propósito. Trabalho de 1 hora, mais ou menos, tá? Primeira aula. Depois nós vamos trabalhar sobre o processo de você desenvolver o mindfulness e a meditação. Como que você consegue meditar todos os dias e como 5 minutos de meditação podem alimentar intensamente a sua produtividade, a sua criatividade, o seu foco, o seu raciocínio, a sua determinação. Vamos falar, como você nunca antes viu, sobre uma alimentação específica, não somente para alimentar o nosso corpo físico, mas para alimentar o nosso corpo emocional. Como é que eu alimento meu corpo emocional? Nós somos muito emocionais. Vamos falar também de alimento mental, como que eu alimento a minha mente, né? E como que eu alimento o meu intuicional, ok? Então a alimentação é importante. Sono, que todo mundo acha que é básico, mas não é. Esses dias eu estava vendo sobre o Nuno Cobra, algumas pessoas que estão fazendo treinamento com o Nuno Cobra, que estão no meu network, e falaram que o cara preconiza muito o sono. Inclusive, quem não sabe, o Nuno Cobra treinou Ayrton Senna, né? Ele tinha um tripé, que era sono, atividade física e alimentação. E o mais importante para o desenvolvimento do Ayrton Senna foi o sono. Então lá dentro desse processo eu vou passar 10 estruturas para você ter um sono melhor. Isso vai mudar a sua produtividade, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Vamos falar também, é claro, de atividade física, mas não sei se você notou que eu não trabalho só com o físico, não trabalho só com o emocional, não trabalho só com o mental, não trabalho só com o processo intuitivo, espiritual, como você queira chamar. Eu trabalho com todas as áreas, porque eu parto do pressuposto que não dá pra gente deixar nenhuma parte de fora. Se a gente deixar alguma parte da nossa vida de fora, ela vai prejudicar o todo. Então tem que estar sempre cuidando da minha saúde, tem que estar cuidando dos meus relacionamentos, tem que estar cuidando da minha família, tem que cuidar das minhas finanças, tem que cuidar do meu trabalho, tem que cuidar dos meus estudos, né, do meu conhecimento, do meu conteúdo, dos meus cursos, das minhas graduações, dos meus treinamentos. Tem que estar cuidando do meu lazer, tem que estar cuidando da minha contribuição, tem que estar pensando no meu legado, o que eu vou deixar para a humanidade, como que eu vou contribuir mais. E tudo isso são áreas da nossa vida, ok? Quando a gente desenvolve esse trabalho, sai de baixo, porque você explode como uma semente que começa a germinar e vira uma árvore e dá vários frutos, ok? Então é muito importante que você saiba sempre que o ambiente te treina. Então é importante você formar o melhor ambiente para gerar esse treinamento. O ambiente envolve pessoas, o ambiente envolve clima, o ambiente envolve alimentação, o ambiente envolve a sua paz de espírito,
o ambiente envolve diversão, alegria, envolve contribuição. A gente tem a necessidade de contribuir. Então, que ruim que é você estar num ambiente que você não possa contribuir, né? Então, procure ambientes que você possa contribuir. Mas lembre-se sempre, se você é o cara da mesa que está sempre ganhando, você está na mesa errada. Porque mais importante do que ganhar é aprender. Queira mais aprender do que ganhar. E se você tem esse mindset, essa chave, tá entendendo? Você começa a aprender muito, porque você não se importa muito mais pela vitória. É claro que a vitória, o sucesso é importante, mas para você manter isso de forma substancial e de forma sustentável, você precisa da sabedoria, você precisa do aprendizado. E eu não vejo muito aprendizado na vitória, no sucesso. Existe coisas fantásticas e maravilhosas ali, contentamento, alegria, sucesso, vitória, fantástico. Mas você tem que ter esse drive instalado, tá? O drive é quando você tem o software e o hardware, né? O drive é aquele programa que vai rodar. Então você tem que ter um programa de aprendizado. Quando você tem esse programa, você nunca mais perde e você nunca mais fica frustrado. Porque por maior que tenha sido a sua perda, aquilo é projetado como um aprendizado e você aprendeu, tá? Estou estudando bastante a Bíblia esse ano, decidi ler a Bíblia esse ano toda e me deparando com Davi. Ele tinha um drive muito legal. Ele foi o cara que mais errou. Davi foi o rei, né? Foi um dos maiores reis que a gente já teve, pai de um dos homens mais ricos que já existiu na face da terra. E Davi, ele tinha um drive assim, que ele jamais errava nas mesmas coisas. Ele errava muito, mas jamais nas mesmas coisas. Então pega esse drive de Davi, erre muito, mas nunca nas mesmas coisas. Comece a aprender para não errar mais naquela coisa e desenvolver um aprendizado fantástico. Beleza, minha gente? Deu 30 minutos, nosso tempo é valioso. O que a gente viu hoje? Como ter mais resiliência e a influência do ambiente para o nosso desenvolvimento. Como tarefinha, escolha 5 desses 10 princípios para você desenvolver para a próxima aula, que é amanhã. Tem uma aula todo dia, né? Oh, que maravilha! Aula free, aula gratuita pela internet, que maravilha! E se você quiser contribuir, coloca aqui nos comentários quais foram os highlights, quais foram as sacadas, quais foram os insights, né, que ficam pipocando na nossa mente a cada projeção, a cada tópico que foi passado nessa aula de hoje. Agradeço a presença de todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.